Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. De nascer o sol de uma nova vida bem diante dos seus olhos, porque com muita alegria está entrando no ar para você mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. No programa de hoje, o preletor José Adalton de Oliveira aponta o caminho da provisão infinita. Então, se nós desejamos obter maior provisão, maior riqueza, nós precisamos ampliar a doação. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recepciona o professor Yoshio Mukai. Ele explica quem foi o fundador da Seitonoi. Um certo dia, ele teve, quando estava meditando, uma revelação muito grande que diz que a matéria não existe, a morte não existe. Largue o controle remoto e, num exercício de imaginação, põe em frente à TV o problema que está lhe incomodando lá no seu íntimo. É hoje que as angústias terão um fim. Basta ficar conosco. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Construímos a realidade não a partir do que vemos, mas do que pensamos. Viver, gente, é um exercício de se voltar para dentro e desenhar o mundo concreto a partir do que passa a enxergar em si mesmo. Veja-se próspero, discipline sua mente e aprenda a trilhar o caminho da provisão infinita. É o que você vai acompanhar agora com o preletor José Adalton de Oliveira. Olá, você aí está sintonizado com o programa Seitonoi, um modo feliz de viver, Seitonoi na TV. Nós estaremos a partir deste momento falando um pouco sobre o caminho da provisão infinita, o caminho para receber a riqueza ilimitada. E sobre esse texto, sobre esse tema, eu estarei utilizando o livro-texto Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seitonoi. A primeira lei para obter a riqueza infinita é a lei dá e receberá. E nesta lei, o Dr. Masaharu Taniguchi, já de princípio, ele fala: dando é que se recebe. Esta é a lei da vida. Se uma semente não é plantada, não germina. Portanto, se nós não plantarmos a semente, não tem como ela germinar. De que forma, então, nós devemos fazer na nossa vida para receber a provisão ilimitada? Em primeiro lugar, colocar em ação a nossa própria vida, a vida que recebemos de Deus. Ou seja, aplicar toda a energia, toda a força da vida que temos. Esta vida é a provisão ilimitada. Esta vida é uma dádiva de Deus. Na Seitonoi, nós dizemos que temos 6 atributos divinos. A primeira é a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita. Esses 6 atributos divinos, quando colocados em ação, naturalmente a riqueza surge na nossa vida, surge na nossa empresa, nos nossos negócios, ou mesmo dentro da nossa família. Aqui no livro
o professor continua nos ensinando: se não se oferece primeiro a semente, não se obtém a colheita. São muitas as pessoas que não têm consciência desta lógica tão evidente. Quanto maior a quantidade doada, maior é o volume que se recebe. Um agricultor, se ele deseja ter uma colheita maior, o que ele faz? Você aí de casa, que é agricultor, aí do estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e tantos outros estados brasileiros, estado do Mato Grosso, por exemplo, em que vive da terra, vive da plantação. O que você faria? Você ampliaria a área plantada? Você faria alguma coisa no sentido de fazer com que o recipiente, o local que você planta, fosse maior? Então, se nós desejamos obter maior provisão, maior riqueza, nós precisamos ampliar a doação, ou seja, doar mais. Se doar no sentido de aplicar todos esses atributos divinos para recebermos mais. Aqui no livro, o professor continua nos ensinando: a provisão vem de Deus, que é infinito, e não de algum ser humano. Portanto, não temos necessidade de pensar que se reduzirão as nossas provisões se as doarmos aos outros. Se doarmos generosamente, Deus nos proverá generosamente. Ou seja, na Seichonoye, nós dizemos que tudo é amor e sabedoria. Então, doar aqui na Seichonoye não significa sair doando tudo, não sair dando tudo desordenadamente. É doar com sabedoria. E no que se refere a doar com sabedoria, sabedoria é um dos atributos divinos. E o outro atributo divino fundamental é a vida. E esta vida, sendo colocada em ação junto com a sabedoria, com o planejamento adequado, se transforma em provisões necessárias. Então, para obtermos a riqueza, inicialmente aqui no nosso raciocínio, nós precisamos empregar a sabedoria, que é um dom divino que já recebemos como filhos de Deus perfeitos, maravilhosos, criados por Deus. Empregar a vida, que é o esforço na realização de todas as coisas, e empregar o amor a tudo que formos realizar. Então, é fundamental nós empregarmos isso, porque isto, quando gira, vai se transformar em riquezas na nossa vida fenomênica, ou seja, na nossa vida material em todos os aspectos. Mas o que então impede, muitas vezes, das pessoas obter a riqueza infinita, a provisão ilimitada? Um dos itens é estar exatamente vivendo em desarmonia. A desarmonia faz com que as coisas não cresçam de forma ordenada. Ou seja, desarmonia significa estar vivendo uma vida não reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Ou seja, eu estou em atrito com outras pessoas. Se uma empresa, os sócios estão se atritando, aquele local faz com que gere uma desarmonia mental. E essa desarmonia mental faz com que os clientes vão embora, com que funcionários vão embora. E aquele ambiente não gera um ambiente propício para o crescimento de todas as coisas. Se a desarmonia ela é com uma outra pessoa, eu preciso o quê? Me reconciliar com esta outra pessoa. Significa perdoar, significa agradecer, significa estar em harmonia com todas as coisas. Então, neste sentido, nós precisamos o quê? Buscar a reconciliação. E através desta reconciliação fazer com que gere um campo propício para o crescimento, para o desenvolvimento da provisão infinita, da prosperidade ilimitada na nossa vida. É necessário também um outro item fundamental, é aprender a utilizar as leis da mente. Existe uma lei mental que diz: manifesta-se aquilo que nós reconhecemos mentalmente. Se eu reconheço a falta de dinheiro no meu bolso, se eu reconheço só a falta das coisas na minha vida, simplesmente vai acabar projetando esta falta na minha vida. Então, qual é o passo então? Utilizar adequadamente a força da palavra.
falar somente de riqueza, falar somente de prosperidade. Você aí que é dona de casa, e quando o seu marido sai para a rua, o que você diz para ele? Abençoa? Você felicita para que ele tenha um bom dia? Ou se ele sai de casa, você simplesmente começa, traz açúcar, feijão, farinha, coco, que mais? O que você pede? Na verdade, muitas vezes o marido está saindo de casa e a mulher só está reconhecendo as faltas. Às vezes em casa, pergunta-se assim, o marido pergunta para a esposa, está faltando alguma coisa em casa? Ela diz, a geladeira não tem nada. Tem mal um copo de água lá, ou um jarro só de água e mais nada, e 2 ovos choco lá dentro. Então essas reclamações faz com que manifeste ainda mais a falta. Então a utilização da lei da mente é no sentido de reconhecer as provisões que nós já temos, as coisas boas que nós já possuímos. E isso é utilizar positivamente a nossa mente. Você que é empresário, de repente tem lá 10 clientes, mas deseja ter 20 clientes, 30 clientes. À medida que reconhecer e agradecer esses 10 clientes que você possui hoje, com certeza você estará criando um ambiente propício para manifestar mais e mais novos clientes na sua empresa. Assim são os fornecedores, assim são também todos os funcionários na empresa. À medida que nós desejamos obter um bom funcionário, trazer um bom funcionário para a nossa equipe, para a nossa empresa, nós temos que reconhecer aqueles funcionários que estão trabalhando conosco hoje. Desta forma, nós estaremos criando um ambiente fantástico para a manifestação da provisão infinita, da riqueza ilimitada. Então, utilize corretamente as leis da mente. E a forma é a utilização da palavra, força da palavra. Dentro de casa, principalmente no momento que antecede as refeições. Fale sempre de coisas boas. Não fique no momento das refeições utilizando esse momento sagrado para reclamações, para reconhecer as faltas, para reconhecer as dificuldades. Aproveite este momento para reconhecer somente coisas boas que estão acontecendo. Crie na mesa de refeição aquele momento em que simplesmente o pai ou a mãe reconhece as boas notas dos filhos ou as boas atitudes dos filhos. À medida que nós reconhecemos somente as coisas boas, manifestam-se mais e mais coisas boas. Um outro item abordado aqui neste livro é a alegria. A importância da alegria para manifestarmos a riqueza e a provisão infinita. Alegrar-se por aquilo que nós já possuímos agora. Alegrar-se pelo fato de estarmos vivos. Ser um entusiasta, um entusiasmado com todas as coisas. E para isso, na Seichonoye, nós temos o treino do riso. O treino do riso é aquilo que nós fazemos antes de sair de casa. É ir diante de um espelho e chegar diante desse espelho e olhar como é que está a minha fisionomia hoje. Se a minha fisionomia não está boa, eu vou aproveitar aquele momento para rir alegremente. Ria, inclusive, das dificuldades. Se está difícil, dê gargalhadas. Se melhorou, também continue gargalhando. Mas aproveite para dar boas risadas de todas as coisas que acontecem. Mas o entusiasta, ele é aquela pessoa que só vê os pontos positivos das pessoas, coisas e fatos. É aquela pessoa que acredita sempre que é possível. Uma pessoa entusiasmada, ela é autoconfiante. Ela confia em si própria. Ela acredita que é possível, que dá certo. O outro item é exatamente o que consta aqui. Receba as dádivas num grande receptáculo. Ou seja, amplie o seu recipiente mental. Tenha um grande ideal, tenha um grande sonho. Neste ponto, muitas pessoas, apesar de terem pouca idade, já são velhos. É muito comum nós andarmos na rua e conversarmos com os jovens, e esses jovens já estão velhos. Mas velhos por quê? Velho porque não tem um ideal. Mas aquele jovem que lê o livro dos jovens ou que lê um livro da Seichonoye e que descobre a importância de ter um grande sonho, um grande ideal. Com certeza esse jovem vai ficar mais jovem ainda. E por mais que o tempo passe, ele continua sendo jovem. Só que também, hoje em dia,
É uma alegria muito grande nós conversarmos com pessoas já com experiência de ter 60, 70, 80 anos e continuam jovens, continuam trabalhando, iniciam muitas vezes com 60, 70 anos uma faculdade, uma nova atividade. Lá na nossa empresa, aqui em São Paulo, nós temos lá uma pessoa com 63 anos de idade. E essa pessoa entrou agora na computação, está aprendendo informática, todos os programas, para justamente ela poder competir e trabalhar assim como todos os outros funcionários que têm 25, 30 ou 40 anos de idade. Então todos nós precisamos reciclar os nossos sonhos, reciclar os nossos ideais e aproveitar tudo aquilo de bom que a tecnologia nos oferece, a tecnologia da informação que está aí disponível para toda a humanidade. Então amplie o recipiente mental. Se eu estou recebendo pouco, é porque eu estou doando pouco e é porque também pouco é o meu pensamento, ou pequeno é o meu pensamento. De acordo com o meu pensamento é que ocorrem as coisas. Se eu idealizo um pequeno quiosque numa praia ou num determinado local, eu vou ter simplesmente a renda daquele pequeno quiosque ou daquele pequeno atividade que eu idealizei. Mas se eu idealizar uma rede de quiosque numa praia, eu terei sim uma rede de quiosque na praia. Então tudo depende do recipiente mental. Tem um exemplo que muitos preletores costumam citar, que é assim: se você pega esse copo de água e você vai até um oceano e você enche esse copo de água lá no oceano, certamente você sairá com esse copo cheio de água. Mas a pergunta seguinte é: fará diferença no oceano? Não fará diferença. Se eu pegar um recipiente maior e for até o oceano e encher de água, vai fazer diferença no oceano? Não vai fazer diferença. Assim também é o oceano de Deus das infinitas dádivas que estão aí disponível para todos nós. Nós podemos ter um recipiente maior e ir até esse oceano de infinitas dádivas que nós vamos receber todas as dádivas de Deus através de um grande receptáculo. Um outro item fundamental para obter a prosperidade, principalmente você que é empresário, é a harmonia familiar. A harmonia com a esposa ou com o esposo. É um ambiente de harmonia que faz com que a pessoa saia de casa e ela saia entusiasmada, com vontade de vencer. Porque lá em casa ela sabe que a esposa ou o esposo está abençoando para que o dia seja um dia alegre, um dia feliz. Uma outra dica muito importante que eu gostaria de deixar é planejamento. Planejar é simplesmente pensar antes. Planejar é colocar no papel o ideal, aquilo que nós queremos. Muitas pessoas não têm um ideal de vida, ou não colocam no papel aquilo que deseja realizar. E é fundamental nós termos um planejamento, planejar o nosso ideal, planejar aquilo que nós queremos, planejar as coisas no aspecto social, no aspecto familiar, no aspecto espiritual, também no aspecto econômico-financeiro. O que eu posso realizar, o que eu posso fazer. Mas tudo tem que ser norteado através de um grande ideal. Aquele que tem um grande ideal, com certeza a provisão ela é manifestada para concretizar aquele grande ideal. Aqui por último, como dica, eu gostaria de deixar o poder do agora. Agora nós temos o poder de transformar completamente a nossa vida. No agora nós podemos realizar tudo o que nós queremos. Agora, hoje, não é depois, é agora. Tem um livro que fala assim: queime a ponte que acabou de atravessar. É a Verdade da Vida, volume 7. É um desses livros da coletânea A Verdade da Vida, que são 40 volumes. No idioma português nós temos 36 volumes traduzidos. E no volume 7 desta coleção ele diz assim: queime a ponte que acabou de atravessar. Queimar a ponte que acabou de atravessar significa: deixe que os mortos sepultem os mortos, deixe que o passado sepulte o passado. Viva o agora com toda a força. No agora nós podemos realizar tudo que queremos. E aqui ele diz assim: na verdade, se possuímos certa quantidade de dinheiro e pretendemos usá-la em algo, devemos fechar os olhos e orar a Deus. Deus, este dinheiro é do Senhor. Por favor, ensine-me como o Senhor o usaria. Ou seja, viver segundo a vontade de Deus.
sabendo que as dádivas que nós possuímos agora não são simples dádivas minhas, dádivas que eu vou carregar quando eu deixar este mundo, mas viver reverenciando, respeitando cada dádiva. A empresa que eu trabalho ou a empresa que eu atuo não é minha empresa, sou apenas ali um gerente. O meu trabalho não é meu trabalho, a minha vida não é minha vida, é vida de Deus. Reconhecer a potencialidade e o Filho de Deus que está no meu interior e vivendo assim, reverenciando todas as coisas do céu e da terra, a provisão infinita vai manifestar cada dia mais, porque isto é lei da vida. Agradeço a atenção de todos vocês, o nosso sincero muito obrigado. Sem dúvida, os sentidos mentem sobre o futuro. O que vem pela frente pertence ao que é real ao coração. Por isso, prosperar está em suas mãos. Isso não é maravilhoso? Então, para afinarmos nossa mente nessa direção, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Para que as boas ondas mentais se manifestem no corpo, é necessário estarmos firmemente assentados e sintonizarmos o nosso modo de viver com as ondas de Deus. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Muito obrigado, a Seitonê trazendo respostas para você. Seitonê, onde começou esse ensinamento tão maravilhoso? Quem foi o iniciador desse ensinamento tão maravilhoso? Pois é, essa é a dúvida de muitas pessoas que assistem o programa da Seitonê. E para falar sobre quem fundou a Seitonê, quem foi essa pessoa maravilhosa, estamos aqui com o professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Obrigadinho. De vez em quando a gente faz palestra, professor, da Seitonê, a gente não fala nem quem é o fundador da Seitonê. E veio aí uma pergunta para nós. Afinal de contas, quem começou a Seitonê? O fundador da Seitonê é o professor Masaharu Taniguchi, que ele pesquisou durante muitos anos o que é a verdade. E um certo dia, ele teve, quando estava meditando, uma revelação muito grande que diz que a matéria não existe, a morte não existe, né? Até a mente não existe. Ele, surpreendido com essa revelação, ele começou a pesquisar e ainda ele chegou à conclusão de que essa mesma vibração dizia o que existe é unicamente a imagem verdadeira. E assim ele se conscientizou que o homem, na sua natureza divina, é filho de Deus, e isso que é a verdadeira existência do ser humano. E no 1º de março de 1930, ele fundou a entidade chamada Seichonoye. Essa filosofia da Seitonê, professor, ela nasceu como filosofia ou nasceu como religião? Ela nasceu como filosofia, mas a Secretaria da Educação do Japão, ele registrou como uma entidade religiosa devido a muitos milagres que já estavam acontecendo dentro dessa entidade. E para eles o que acontece milagre é uma religião. Mas consideramos 99% filosófico. Está certo. Professor, o professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seitonê, nos ensinado agora pelo senhor, ele escreveu muitos livros, né, professor? É verdade. Os editados somam mais de 400 livros. E diz que se for editar, dá para editar mais 200 ou 300 livros com o arquivo da matéria que ele tem, que escreveu para as revistas e tal. Então, quase 700, 800 livros. É verdade. Muito obrigado, professor Yoshio Mukai. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seichonoye. Fica aí um forte abraço de toda a produção do programa da Seichonoye do Brasil. E qualquer dúvida, ligue pra gente, 0800 770 2600. Cada dia que nasce, temos este programa em nossos braços, feito o primeiro encontro de mãe com o seu primeiro filho, para que você não simplesmente o assista, mas o acolha em seu dia a dia. Um beijo carinhoso de quem deseja com todas as forças a sua felicidade. Sinta-se abraçado pelo programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Pior do que não possuir fé é não mais se acreditar que poderá voltar a ter. Para que nunca cheguemos a este ponto, vamos agora ao nosso momento de oração e conto com a sua companhia no nosso próximo programa. Até lá! Muito obrigada! Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim
e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior.